Eu cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Queridos, eu estou iniciando a segunda parte da gravação da conversão e chamado de Cristo em ser um instrumento em suas mãos para a sua obra. Há muito tempo atrás, presenciei um testemunho, ao meu ver, um pouco forte, de uma pessoa que se converteu a Cristo Jesus. Nos relata que desde o seu nascimento começou a passar provas. Sua mãe, 1,60 m mais ou menos de altura, louvado seja Deus, a pessoa nasceu em um lar espírita. E quando chegou a época de nascer, quando o médico Dr. Eduardo Maffei, médico da família, disse ao pai da criança: Senhor José, temos um pequeno problema, e sério, na qual só o Senhor pode dar a palavra final. Louvado seja Deus. A criança está com mais de 4 quilos, quase chegando a 5 quilos. E é muito difícil um parto nessas condições pela estatura da mãe. E o tamanho da criança, somente um ou outro poderá salvar-se. A escolha é sua. O pai da criança não pensou 2 vezes e disse ao médico: eu quero que os 2 vivam. Louvado seja Deus. Com muita luta da equipe médica, mãe e filho sobreviveram a esta situação. Segundo o testemunho, aos 6 anos de idade, a criança foi criada no catolicismo, até a idade de 16 anos, onde conheceu boa parte do catolicismo, percorreu quase todos os setores e cargos na Igreja Católica, até que na adolescência, chegando a jovem, foi se afastando da igreja, como todo jovem de hoje em dia faz, ou quase todos. Trabalhando desde a idade de 12 anos, foi acometida de uma enfermidade aos 17 anos, com mágoa no pulmão, na qual hoje é chamado pela medicina como pleurice. Ficou internado por 3 meses em uma casa de saúde para tratamento. Um dos amigos da qual trabalhava junto foi visitar a ele e falou com ele: o seu caso não é físico, o seu caso é espiritual. E pediu permissão para que ele trouxesse uma senhora para lhe fazer uma visita a ele. Como ela era menor, o mesmo falou com o pai dele se autorizava tal procedimento. Como o pai do jovem era espírita, de pronto ele aceitou. A situação deste jovem não era das melhores, mas como a senhora disse que o colocaria em pé em 15 dias, o pai do jovem teve que passar por alguns procedimentos em responsabilizar-se por retirar o jovem daquela casa de saúde, e assim sucedeu-se. De fato, em 15 dias estava restabelecido, e nesta situação de espírita, esse jovem passou por 23 anos. Assim como sucedeu na Igreja Católica, algo começou a mexer no interior desse jovem, no sentido espiritual. Começou a passar por grandes lutas espirituais e materiais. Já casado com filhos, segundo ele,
não passou por falta de alimentação, pois hoje, disse ele, que naquele tempo Deus já estava operando na vida dele. Com a falta de trabalho, fazia bicos e não recebia. E assim viveu esta vida por quase 5 anos. Até que este jovem chefe de família conseguiu um terreno junto à prefeitura da cidade em que morava até os dias de hoje, que está com 30 anos ou mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Construíram um cômodo onde o mesmo era quarto, sala e cozinha. Muita luta. Conheceu uma família evangélica, irmão Manuel, irmã Josefa, onde em uma terça à tarde ela passou em frente aonde esta família morava e disse: podemos levar o seu nome para a tarde da bênção, para que Deus comece a operar na vida de vocês e abrir portas para o senhor e sua família? Disse o rapaz a ela: não leve só o meu, mas de toda a minha família. E assim se sucedeu. Só que antes desses acontecimentos, Deus já estava operando no meio desta família. Algumas cestas básicas chegavam à residência desta família de pessoas que não conheciam, e outras, segundo ele, não tinha tantas afinidades assim. Este jovem chefe de família voltou a falar sobre a tarde da bênção nas quartas-feiras. Saibam que Deus, na qual este jovem chefe de família servia, segundo ele, agia segundo a necessidade dele. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Na mesma semana da tarde da bênção, abriu-se 2 portas de emprego, explicou o jovem de família, de como Deus entrou em sua vida e de sua família. Louvado seja Deus. Foi colocando o irmão Manuel, a esposa da irmã Josefa, no leito de um hospital para começar a mudar o coração deste jovem. Aonde este jovem fez um propósito para com Deus, na qual, se o levantasse desse leito, ele aceitaria a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. A esposa desse jovem já havia tomado esta atitude e esse não sabia, em função das visitas que haviam recebido das irmãs da tarde da bênção. Até que fiquei, disse o jovem, chefe de família, enfermo. Louvado seja Deus. Dirigiu-se ao posto de saúde e o médico disse a ele que seria estresse, febre alta, entre outros sintomas. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. Deu a ele 2 dias de afastamento. Este fato sucedeu-se em um sábado. Sentiu esse jovem de acompanhar a sua esposa ao culto, mesmo com febre alta. Mesmo contra a vontade de sua esposa, lá estava ele no culto. Terminou o culto, o pastor orou pelas pessoas que solicitavam orações. Em seguida, chamou o jovem para orar por ele. Segundo o jovem, ele orou. Foi como tivesse tirado com as mãos a própria febre. Orou, ungiu o jovem, só que ao invés de sair, ele se dirigiu aos bancos, nas quais as irmãs do círculo de oração sentavam. E este começou a chorar copiosamente. E o pastor veio a ele, abraçou e perguntou: o que é que está acontecendo? Ele explicou que havia feito um propósito para com Deus e disse ele ao pastor. E disse ele
o pastor ao rapaz: Deus está cobrando uma posição sua. E disse o pastor a ele: você quer aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, ou amanhã no culto? Respondeu o jovem senhor: oh, pastor, não se deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. E assim se sucedeu. Foi o jovem senhor, ou a promessa de Cristo em sua vida, aceitando-o como único e suficiente Salvador. As velhas coisas se passaram e tudo tornou-se novo na vida deste jovem senhor. O texto que marcou a conversão desse jovem encontra-se no livro de Êxodos, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Que diz o seguinte, Êxodos, capítulo de número 20, a seguir, que diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Esse texto, irmãos, marcou a minha conversão. Hoje, eu posso relatar a vocês que, aos 74 anos, eu, pastor Arthur Júlio, tivemos aí muitas lutas, muitas provações, mas, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. A gente vê tantas coisas acontecendo. A gente vê poucas conversões hoje em dia. A gente vê também, louvado seja Deus, poucos batismo com o Espírito Santo de Deus, que é a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, para que sejam segundo a vontade de Deus, segundo a necessidade do Espírito Santo de Deus, os dons espirituais. Louvado seja Deus. Queridos, é um rápido testemunho nas quais eu me prontifiquei em fazer este áudio para que vocês meditem. Cristãos, de onde você estava, de onde Deus lhes tirou, a obra que Deus fez em suas vidas, para que o nome dele fosse exaltado e glorificado, dos testemunhos que vocês dão para a honra e glória do Senhor. A gente observa que muitas pessoas se afastaram da igreja,
se afastaram do caminho do Senhor. Por quê? Só Deus sabe o que se passa em cada coração, em cada pensamento. Louvado seja Deus, que fizeram que muitos se afastassem dos seus caminhos, se apostatassem da fé. Então, queridos, este é o grande momento que vocês possam estar refletindo na sua vida espiritual. Reflita na sua vida espiritual. Como é que você está na presença de Deus? Como é que você está na presença de Deus, meu irmão, minha irmã? Quando você for ao templo, oferecer o seu culto racional a Deus, não olhem para a direita, não olhem para a esquerda, mas olhem para o alto, para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Veja, tantos acontecimentos estão surgindo que nos leva em direção e a pensar que Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está vindo buscar a sua noiva, a sua igreja. Louvado seja Deus. Não deixe que nada neste mundo lhes tire esta convicção de que você está se preparando para encontrar-se com o Senhor Jesus. Esse é o único presente que nós podemos receber de Cristo. Estamos na igreja há tanto tempo, esperando esse grande dia. Amém, irmãos? Que você possa estar refletindo, que você possa estar compartilhando esse breve testemunho, que ele sirva para a edificação daqueles que ouvirem e pelos compartilhamentos que você, meu irmão, minha irmã, irá fazer. Você ouve, se você achar por bem, louvado seja Deus, compartilhar para que outros ouçam e tenha, se já tem, que aumente o seu temor a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um testemunho que desde criança eu sofri. E a palavra de Deus, ela nos fala, irmãos, o seguinte: o próprio Jesus nos fala que nesse mundo nós teríamos aflições. A primeira parte desse testemunho foi na questão do chamado, do chamado que Deus tem em nossas vidas desde o ventre de nossa mãe. E aí as consequências advindas após o nascimento, Deus também sabe do que irá acontecer. No meu caso, como já disse nesse breve testemunho, eu passei pelo catolicismo, passei pelo espiritismo e, por fim, Deus nos chamou para a sua obra, para ser instrumento nas suas mãos. Queridos, que Deus possa falar mais profundamente ao você ouvir esse breve relato, esse breve testemunho, e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença nesta tarde,
na qual, Senhor, procurei relatar o meu testemunho. Um breve resumo, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, estar falando aos corações daqueles que ouvirem esse áudio. Como já disse, este pequeno relato, esse pequeno testemunho, nas quais teve 3 fases: catolicismo, espiritismo e, por fim, o Senhor nos chamou para a sua luz. Eu peço ao Senhor que os tempos são difíceis, Senhor. Os tempos são negros, os tempos são de trevas. E toda a tua igreja, Senhor, a sua noiva, os seus filhos, estão aguardando a sua vinda. Que o temor cresça, o temor a ti, Senhor, cresça nos corações daqueles que aceitaram a teu Filho amado Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Porque o inimigo de nossas almas, Senhor, está aí, procurando destruir famílias com drogas, alcoolismo, prostituição. É Deus, que o Senhor possa estar operando na vida daqueles também que não aceitaram ainda teu Filho amado Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Porque todos os seres humanos foram gerados à sua imagem e semelhança. E neste momento, Senhor, neste clamor, nesta pequena oração, ó Deus, que eu faço a Ti, ó Deus. Contemple também, Senhor, a nossa oração. Estenda seus braços de misericórdia, ó Deus, para a nossa oração. Para o povo, Senhor, que Te ama, que Te exalta, que glorifica o Teu santo nome, Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor: não nos deixe enganados, ó Deus, diante da Tua presença. E também, Senhor, não retires de nós o Teu Espírito, porque é Ele que nos direciona no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer. Esta é a minha oração neste momento, ó Deus. É a minha oração. Opera, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que nada escapará das Suas mãos. Por isso, neste momento, Senhor, eu oro, eu intercedo e agradeço desde já pelo Seu operar e pelo Seu efetuar, em nome de Jesus.